para Paris a cidade de Tormes, que são as serras. Vamos falar sobre os personagens da obra. Temos o personagem Jacinto, é chamado pelo narrador de Príncipe da Grã-Ventura. Nasceu e foi criado em Paris no ano de 1852, onde seu frágil e tio pai conheceu sua mãe. Jacinto é neto de Jacinto Galeão, que se mudou para Paris depois da queda de Dom Miguel. Jacinto é apaixonado por cultura e tecnologia, fazendo-se cercar de todas as modernidades, que considerava indispensáveis para atingir-se a felicidade. José Fernandes, diferente de seu grande amigo Jacinto, é um homem rústico, nascido na serra, não se deixa contaminar completamente pelas ideias do amigo, mas sabe aproveitar-se do conforto e do luxo cultivados por ele. Apesar de ter estudado em Paris, sua educação é apenas superficial, porque se mantém preso a seus valores morais. Moça simples e boa, nascida na serra, é prima de Zé Fernandes. Jacinto casou-se com ela. Tia Valência, outra grande personagem, tia de Zé Fernandes, é uma senhora simples, boa e religiosa. Sua excelência não agrada apenas o sobrinho, mas também Jacinto, que foi criado de Jacinto. Desde que era um pequeno menino, costuma acertar todas as decisões do seu patrão. Sem reclamar, é um homem simples, ignorante, mas consegue definir sempre com precisão os estados de alma de Jacinto, para a surpresa do narrador. Também temos aqueles outros personagens de Paris, como Madame de Oriol, Madame de Treves, Grand-Duque, Casimiro, Efraim e etc. Tem também os personagens da Serra, que são eles: Dom Teotônio, Silvério, Elchior, Ana Vaqueira, Ricardo Veloso, Doutor Alípio, Melo Rebelo, Gertrudes, Tio Adrião e uma grande enorme de personagens incríveis dessa obra incrível da literatura. Vamos falar do foco narrativo do livro. Ele é um livro que é escrito em primeira pessoa. A cidade da Serra, como a maioria dos outros livros que foram escritos por essa de Queiroz, há um narrador personagem, José Fernandes, o qual não se confunde com o protagonista da obra, o Jacinto de Tormes. Este narrador coloca-se como menos importante do que o protagonista, como podemos perceber, por exemplo, no início da obra. Nos primeiros parágrafos do livro, o narrador, em vez de apresentar-se para o leitor, coloca-se em segundo plano para apresentar toda a descendência dos de Tormes, até aparecer a figura de Jacinto. Além disso, dá-lhe tratamento diferenciado, parecendo idealizar Jacinto, na medida em que chama o príncipe de Grã-Ventura, conforme apelido estudantil do protagonista. O tempo desta obra é um tempo cronológico, estabelecido num período entre os anos de 1866, momento que Jacinto e José Fernandes se conhecem em Paris. Em 1889, aproximadamente, quando José Fernandes retorna a Tormes, depois de um passeio em Paris. Começa com Jacinto Galeão, mais conhecido como o gordíssimo e riquíssimo Dom Galeão, que em uma tarde escorrega e cai sobre um lajedo. Ele é socorrido por um homem de bengala e que é levantado facilmente. Desde então, Dom Galeão passa a admirar mais esse homem, o infante. Ao saber que Dom Miguel, esse infante, partiria para a França, Dom Galeão não quis mais perder tempo e embarcou com a mulher e seu filho Cintinho. Chegando em Paris, Jacinto Galeão compra um palacete que, infelizmente, depois de um tempo, ele acaba morrendo de indigestão. Cintinho cresce sempre doente, casa-se com a filha do desembargador velho e, antes de morrer, deixa grávida. 3 meses depois, nasce Jacinto, que cresce saudável e tem muita facilidade para aprender letras e outras coisas. Passa um tempo e Jacinto já concebe a ideia de que o homem só é superiormente
feliz quando é superiormente civilizado. Jacinto vive de acordo com a sua teoria, acreditando que devemos nos cercar de civilização nas máximas proporções para aproveitar a vantagem de viver. E, para ele, a ideia de civilização não se separa da imagem de uma enorme cidade. Em fevereiro de 1880, José Fernandes recebe uma carta falando que seu tio Afonso Fernandes sofre de hemorroidas. Há 7 anos e seu tio morre. Desde então, ele resolve voltar para a França. Quando ele chega em Paris, ele se encontra com Jacinto descendo a rua Campos Elíseos. Como já se passaram 7 anos, José nota as primeiras mudanças no palacete, como a presença do elevador, mais espaço, chão tapeado, prateleiras gradeadas com charutos e livros. Na biblioteca, José Fernandes tropeça numa pilha de livros. Havia mais de 30.000 volumes na casa. Jacinto então convida Zé Fernandes para dançar com seus amigos. Só que Zé Fernandes acaba recusando, pois ele se considera mal vestido. E as roupas dele é de alfaiate da serra, não combina muito com a capital. Ele também fica muito espantado com o que vê na cidade, meio de frente das serras, e acaba tendo muita curiosidade de fazer várias perguntas ao Jacinto. Jacinto resolve dar uma festa e chamar várias pessoas que têm muito prestígio na sociedade para mostrar suas invenções. Essas mesmas pessoas acabam tentando levar ele para a companhia das Esmeraldas de Birmania. Só que, quando chegar ele com a presença de Grão-Duque Casimiro, todo mundo acaba parando e tal, e acaba meio que encerrado. Assim. Esse mesmo Grão-Duque acaba indo na festa, criticando a comida, fazendo ironia sobre a cidade. Nesse tempo começa o Teatro Fúnebre, que é quando Zé Fernandes acaba se recordando um pouco da sua aldeia, só que ele tem um filho por uma senhora, mas isso não é suficiente para acabar com as suas recordações. Quando todos resolvem ouvir o Teatro Fúnebre, Zé Fernandes aproveita para se recordar da sua aldeia. Quando ele é ouvido por uma senhora, porém isso não é suficiente para acabar com as suas Jacinto passa a adquirir novas máquinas que tornam a vida mais fácil. Na copa, há 3 geladeiras sucessivamente abandonadas, utilizadas para refrescar a soda Water e redox ligeiros. Um instrumentinho astuto serve para arrancar delicadamente os pés dos morangos. Outro, de prata e cristal, para remexer freneticamente a salada. Zé Fernandes experimenta o útil e espirra vinagre sobre os olhos de Jacinto, que foge aos uivos. Jacinto adquire também uma máquina para lhe abotoar as ceroulas. Também não se cansa de acumular erudição. Compra quantidades enormes de livros que invadem não apenas a biblioteca, mas também a casa toda. Zé Fernandes sofre com as manias de Jacinto. Imensa foi a indignação quando, em uma manhã, correndo gentilmente de mão nas alças, encontrara vedada a porta por uma tremenda coleção de estudos sociais. Uma noite, cansada de um passeio a Versalhes, Zé Fernandes encontra 7 volumes de um dicionário sobre a cama. Atira longe os volumes. Dorme e sonha com uma Paris construída de livros. As pessoas possuem cara de livros e, à Praça da Concórdia, há uma pilha de livros formando uma montanha escarpada. Trepa na montanha até para além da terra e das nuvens, sobre um paraíso, onde avista Deus, a ler Voltaire, numa edição barata e a sorrir. Durante 3 meses, Zé Fernandes tornara-se amante de uma mulher que avistara diante da estação de ônibus. Uma criatura seca, muito morena, quase trisnada, com 2 fundos olhos, taquiturnos e tristes, uma mata de cabelos amarelados, toda crespa e rebelde, sob o chapéu vermelho de plumas negras. Zé Fernandes pergunta-lhe o nome, já dentro de um café. Ela responde que se chama Madame de Colombe e dá um endereço: Rua do Helder, 16, 4º andar, porta esquerda. Amei aquela criatura com amor,
com todos os amores que estão no amor, o amor divino, o amor humano, o amor bestial, como Santo Antônio amava a Virgem, como Romeu amava a Julieta, como o bode ama a cabra. Zé Fernandes entrega todas as posses que trouxe de Guianes para Madame Colombe. Uma tarde, encontra a porta fechada e descobre, com uma comadre barbuda, que a noite não mora mais ali. Abalou-se esta manhã para outra terra, como outra porta. Zé Fernandes sai dali arrasado e decide jantar. Encomenda lagosta, pato e borgonha, mas primeiro toma uma garrafa de champanhe, depois a borgonha, e depois conhaque, e depois hortelã, pimenta gratinada em gelo. Em casa de Jacinto, repele o chá de Marcelo oferecido pelo grilo e deita-se sobre a cama que fora de Galeão. Refeito na manhã seguinte, depois de um bom banho, Zé Fernandes começa a perceber que, apesar de todas as reformas, Jacinto continua melancólico e triste. Conversa com o grilo e ouve do criado que Jacinto sofre de fartura. Zé Fernandes e Jacinto contemplam Paris sob um céu cinzento. Zé Fernandes aproveita para provocar Jacinto com perguntas sobre a riqueza e a civilização de Paris. Jacinto concorda que toda aquela grandeza de civilização é apenas ilusão. Zé Fernandes aproveita-se da vitória sobre Jacinto. Segue para sua viagem para a cidade da Europa. Volta numa manhã de outubro ao 202. Encontra Jacinto ainda mais entediado e aborrecido do que quando partiu. Passamos a ver todos os autores pessimistas, do Eclesiastes a Schopenhauer. Jacinto encontra a ocupação de maldizer da vida. Jacinto decide partir para Tormes. Como a partida só se dará em abril, Jacinto decide mandar pintar, assoar e envidraçar a casa. Mandará de Paris tapetes e camas. Um estofador de Lisboa forrará e disfarçará algum buraco. Movido pelas grandes energias, Jacinto passa a encaixotar os confortos necessários para a sua entrada em Tormes. Por grande energia, Jacinto passa a encaixotar os confortos necessários para a sua entrada em Tormes. Zé Fernandes sugere que é a hora de partir para Tormes. Finalmente, Jacinto e Zé Fernandes deixam Paris de trem em direção a Portugal. A viagem parece um tormento para Jacinto, que se sente doente ao deixar a civilização. Ao chegar em Tormes, descobriu com Melchior que a casa não está pronta. Os caixotes também não foram entregues. Os dois acabaram se arrumando na casa, mas sem nenhum conforto. Zé Fernandes parte de madrugada, só uma semana depois de despertar-se com suas malas, lembra-se do amigo. Fica sabendo, através do severo juiz de Melchior, que Jacinto ainda está em Tormes. No dia seguinte, domingo, Zé Fernandes segue para Tormes. A casa está em melhor estado do que no dia de chegada. Zé Fernandes fica sabendo por Jacinto que os caixotes foram mandados para Alba de Tormes, na Espanha. Jacinto não se sente mais falta dos objetos, pois está sabendo a delícia de ter apenas uma escova para alisar o cabelo de manhã, sendo-se útil com uma vida que leva. Zé Fernandes vê que a sua festa está sem alegria e o pessoal está todo desanimado. Ele começa a puxar brincadeiras, várias coisas acontecendo em uma festa e nada acontece. Aí ele começa a brindar pelos convidados que ele não estão ali. Muitos dos convidados ficam sem saber porque ele está falando de Dom Teófilo, considerado Jacinto. Jacinto ficou sabendo por Silveiro que existe miséria, fome nas suas terras. Muitas pessoas, seus criados, estão passando fome, não tem casa. E daí, a partir daí, Jacinto decide que as pessoas têm que receber um aumento de salário que ele
engravidar e começa a construir casas para